E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim, diga comigo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, diga comigo, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diga comigo, e perdoarei os seus pecados, diga comigo, e sararei a sua terra, individualmente e coletivamente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Forte isso, né? Amém? Então nós temos o poder, esse versículo, ele serve individualmente e coletivamente, nós como igreja. Porque quando nós falamos aqui, nós estamos falando aqui, se o meu povo é o meu povo, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Eu falava recentemente, e é muito fácil você ver isso, reconhecer isso na Bíblia, que Israel como nação, como pátria, como país, gemia, sofria, só quando se tornava rebelde, desobedientes, seguiam direções contrárias àquela que Deus havia dado a eles. Do contrário, era um povo que era cuidado, abençoado, prosperado, um povo zelado por Deus nos mínimos detalhes. A mesma coisa acontece hoje. Nós, como cristãos, nós somos povo de Deus. E não podemos ser omissos, devemos nos posicionar, devemos orar, porque a oração, ela pode mudar tudo, pode mudar qualquer situação, mas infelizmente, muitas vezes, cada um diz assim, isso não é problema meu, mas sofre junto. Isso não é responsabilidade minha. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque Deus tem cobrado isso de nós. Deus tem cobrado de nós, como igreja, como cristãos, um posicionamento sério. Não ficar em cima do muro, não, isso não é problema meu, cada um faz o que quer com a vida, cada um faz o que quer com a vida. Mas nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar, nós, como cristãos, devemos, como falamos na segunda-feira, ser a luz que ilumina, ser o sal que preserva e tempera e ter um posicionamento. Quem está aí vai mudar alguma coisa? De maneira alguma. Não vai, mas tem o menos pior. E hoje já estamos vivendo um caos. Ontem eu recebi uns vídeos que me fez mal, de verdade. E hoje eu entendo que eu tenho muitas professoras aqui. Ontem eu recebi um vídeo, aliás, uma sucessão de vídeos que nos causa, assim, realmente, para que direção que a sociedade está caminhando, né? Jovens
e o desrespeito de alguns jovens em relação aos seus professores, a falta de respeito, o abuso, em função de alguns, em função da própria falta de ensinamento, o posicionamento que começa em casa, outros, infelizmente, amparado por leis vergonhosas, antibíblicas, né? Porque agora qualquer coisa é o filho ameaçando o pai, as crianças ameaçando, crianças ameaçando professores, um desrespeito total, um desrespeito absurdo. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha visto nada nesse sentido. Eu tenho vários professores, vários educadores dentro da igreja, que há pouco tempo me relataram que realmente a profissão deles não está fácil, está uma guerra, não é fácil, porque o desrespeito é total, muitos dos jovens se sentem amparados por lei, e se acham no direito de desacatar, desrespeitar, de fazer coisas que não deveriam ser feitas publicamente, e agora debocham, desacatam, desrespeitam, tratam de qualquer maneira. Então, aí é só analisar como vai estar a nossa sociedade daqui a alguns anos. Se hoje já está esse caos que está, né? Essa coisa absurda que está. Então, imagine futuramente. Então, nós, como igreja, nós somos sal, nós somos luz, nós temos a responsabilidade de oração, nós temos a responsabilidade de posicionarmos, nós temos não só a nossa vida, sararei a sua terra, não só no sentido individual, mas coletivo, porque nós, como igreja, formamos um corpo, nós somos um corpo que ora, um corpo que tem uma visão, um corpo que tem o poder de decisão. Então, é isso, eu quero convidá-los a estar conosco, separando, por amor a nós não podemos ser como Ezequias, né? Quem estava domingo na igreja, levanta a mão, por favor. Então, quem estava domingo na igreja viu o seguinte: Ezequias fez o que Deus reprova, não correspondeu todos os benefícios, todos os bens do Senhor para com a vida dele, e ele acabou atraindo a ira de Deus para a sua vida. Ele abre as portas do seu reino para o rei da Babilônia, mensageiros da Babilônia, e de repente ele não deveria ter feito aquilo, mas ele abriu as portas do seu reino, mostrou tudo, e aí o profeta Isaías chega para ele e diz assim: o que você está fazendo? O que você fez com eles? Mostrei tudo, não ocultei absolutamente nada, eles viram tudo, minha casa, meu tesouro, meus bens, viram tudo. Ele disse: você não deveria ter feito isso, porque haverá o tempo que o rei da Babilônia vai entrar aqui, vai levar tudo que é seu, inclusive seus filhos, seus descendentes serão cativos. Ele, como já estava desorientado espiritualmente, já estava numa condição espiritual lamentável, sabe o que ele respondeu? Que ele entendeu que não seria no tempo dele. Sabe o que ele respondeu? Boa essa mensagem do Senhor, porque no meu tempo vai ter paz, então dane-se dos meus filhos. Que isso? Eu de vez em quando me causa calafrios, que eu começo a pensar no futuro dos meus filhos, no futuro dos meus netos, que eu quero que os meus filhos tenham uma vida abençoada, os meus netos tenham uma vida abençoada, e isso depende de nós, depende do que nós estamos fazendo, e não simplesmente no sentido de, vamos construir patrimônio, quero deixar minha família bem, não, no sentido de formação espiritual, de caráter, de fé, de temor, uma fé inabalável, uma fé que se posiciona,
uma fé estando debaixo da cobertura do Senhor. Então, nós precisamos, não podemos olhar simplesmente, não, mas se eu tiver paz está bom demais, se no meu tempo eu tiver paz está bom demais. Espera aí, os meus filhos? E os seus? E os seus netos? Porque assim como muitos são jovens, você vai estar vivo para ver. Você vai estar vivo para viver, para conviver. Não é verdade? Nós vamos estar. Eu quero ver os meus filhos, os meus netos, crescer e viver, né, uma vida extremamente abençoada, cuidada por Deus, um relacionamento para com Deus. Como nós temos falado, ser cristão é um estilo de vida, não é religião. Viu? Ser cristão é um estilo de vida. Eu tenho minha religião. Não, religião não serve para nada, querido. Viu? E busca na Bíblia o que é religião que você vai entender. Porque religião tem milhares no mundo. Milhares e milhares. Ser cristão é ser pequenos cristos. Caráter de Cristo, natureza de Cristo, personalidade de Cristo, o Espírito de Cristo, as atitudes de Cristo, os passos de Cristo. Isso é ser cristão. E nós precisamos ser cristãos, que é um estilo de vida e que não muda. É um posicionamento que não muda. Porque nós estamos debaixo da proteção, da direção, da orientação do Senhor. Amém, gente? Vamos orar pela nação? Vamos, amém? É a nossa nação, é o nosso país, é onde nós vivemos. E nós não podemos ser omissos porque, como disse na segunda-feira, Romanos 1, não só sofre quem faz, mas quem consente, quem apoia. Quem apoia, o dano é para ambos. Então, não vamos ser aquele que apoia aquilo que está contrário à direção de Deus, à palavra de Deus, que ensina contrário à palavra de Deus, que vai contra a palavra do Senhor. Jonas 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Diga comigo, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Diga comigo, Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele achou que ele podia se omitir. Deus deu uma direção a ele e ele achou que ele poderia ser omisso, se omitir, se esconder, fugir daquilo que Deus havia determinado para ele. Quero que você traga essa mensagem para você de duas formas, individualmente e coletivamente, que eu vou trazer ela de duas formas, tá? Para nós, pessoalmente, e individualmente, e para nós, como igreja. Amém? Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, diga comigo, de pagar a passagem. Então, é o que eu sempre falo, né? Cuidado com o preço, todos pagam. O preço todos pagam, a gente aqui escolhe que preço quer pagar, né? Para a direção certa ou para a direção errada. Cuidado, a gente pode pagar a passagem para ir na direção certa, que Deus vai conosco, a bênção de Deus vai estar sobre nós, ou nós pagamos a passagem, pagamos caro para ainda, né, sofrer, estar na direção errada e sofrer danos absurdos. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, diga comigo, para fugir do Senhor. Ou seja, fugir daquilo que Deus havia mandado ele fazer. Por quê? Porque ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo, ele não queria, isso não é problema meu, não quero, eles que se danem, não quero que eles se arrependam, não quero que eles sejam abençoados. E tomou essa decisão. O Senhor, porém,
fez soprar um vento, um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. Eles atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, diga comigo, dormia profundamente. Para pensar, como é que dormia profundamente, como é que dormia com uma tormenta daquele tamanho. Isso já refletiu o estado espiritual dele. Como poderia dormir se havia uma tempestade tão violenta vindo contra o barco, os marinheiros já aquele alvoroço acontecendo, jogando carga para fora do navio, para deixar o navio mais leve, sofrendo prejuízo, o prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande. Duas situações, trago individualmente e vamos refletir coletivamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos, porque até aqueles que não criam no Deus de Jonas, estava cada um clamando ao seu Deus. E Jonas dormia no sono da negligência. Cada um clamando. Aquele alvoroço e ele lá. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Olha aqui, vamos lá, por favor, diga comigo. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes. Quer dizer, espera aí. Para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Porque essa tormenta não é normal. Essa tormenta não é natural. Essa tempestade desse tamanho não é natural. Vamos ver o que está acontecendo. É outra coisa que a gente precisa estar atentos, para não tratar como natural aquilo que não pode ser tratado como natural. Às vezes as pessoas começam a entrar num processo, assim como a nossa nação, está um caos aí, está uma vergonha há quanto tempo, e a gente começa a tratar tudo como, não acha que é tão natural, mas se acostuma, né? Se acostuma com as coisas, se acostuma com o sistema, se acostuma. Mas nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque se nós servimos a um Deus, se esse Deus, principalmente falando após Cristo, diga comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida abundante, uma vida abençoada. O que é vida abundante? Pense nisso, por favor, e traga para todas as áreas da sua vida. Todas. Para todas, tudo que envolve a sua vida. E aí, começam situações a acontecer, tempestade, mais tempestade, tempestade, mais tempestade, tempestade, mais tempestade, e eu não consigo, e o prejuízo é grande, e tendo que jogar coisas fora, e etc, etc. E eu posso ter como natural aquilo que eu não posso tratar como natural. Todo mundo estava clamando, mas Jonas, que se julgava, se dizia um profeta do Senhor, estava lá dormindo. Os pagãos orando, cada um clamando ao seu Deus. E aquele que era de Deus, dormindo. Vamos
vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que nos abateu, porque isso aqui não é normal. O que está aí não é normal. E a sorte caiu sobre Jonas. Não teve para onde correr. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a qual povo você pertence? Ele respondeu: sou hebreu. Eu sou hebreu adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Volta ali, por favor. Diga comigo: eu sou hebreu, adorador do Senhor. Mas o que ele estava fazendo? Fugindo da presença do Senhor. Na direção errada. Na direção oposta. Na direção que não era a direção que Deus havia dado. Por isso a tempestade e o vento contrário. Eu sou adorador do Senhor, mas eu estou fugindo da presença do Senhor. O Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta, diga comigo, violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Isso é algo que nós precisamos refletir profundamente. Primeiro, nós não podemos tratar como natural aquilo que não pode ser tratado como algo normal e natural. Os tripulantes daquele navio entenderam o que é que está acontecendo. Vamos lançar sorte aqui, vamos descobrir, porque tem alguma coisa errada. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Especificamente, por quê? Porque aonde estava o problema? Jonas fugindo da sua responsabilidade. Jonas tentando fugir, não simplesmente da presença, mas daquilo que Deus havia o responsabilizado para fazer. Isso serve para nós individualmente. Nós temos responsabilidades, nós temos posicionamentos. Quando não nos posicionamos como Deus, o que Deus queria? O que era para que Ele fizesse? Ele fosse a Nínive e pregasse aos moradores de Nínive contra a corrupção, o pecado que os ninivitas estavam vivendo. Amém? Amém, pessoal? E aí, traga isso para nós como
indivíduos, como cidadãos, como pais, como mães, como cristãos. Traga isso para nós como sociedade, traga isso para nós. Pode parecer que isso não é responsabilidade minha, pode parecer que Deus não vai cobrar absolutamente nada de mim, um posicionamento firme. Pelo contrário. Pelo contrário. É muito mais fácil a gente olhar e falar assim, isso não é problema meu, isso não é problema meu, isso não é problema meu. Mas espera aí, o que Deus quer que eu faça? Qual é o meu posicionamento? Porque Deus mandou ele ir lá e falar com os ninivitas. Pregar contra o pecado de Nínive. E ele não queria. É uma mescla porque os ninivitas eram considerados um povo violento, medo, por outro lado também não queria que aquele povo alcançasse misericórdia, mas mais na covardia, e não se posicionou. Nós temos as nossas responsabilidades. Quando caminhamos na direção contrária àquela que Deus tem dado a nós, o vento é contrário. Às vezes pagamos a passagem, pagamos caro para ir na direção errada. E se temos que pagar um preço caro, então vamos pagar um preço caro na direção certa, que vai nos levar aonde, ou para onde nós almejamos, desejamos. Porque como sempre ensinamos, né? Querido, o preço todos pagam. Todos pagam. Se você pensar comigo, estar aqui na igreja hoje é fácil? Não, não é fácil. Cada um teve o seu dia, sua correria, suas responsabilidades. Você parar para orar é fácil? Não, não é fácil. Você parar para meditar na palavra, não, é fácil? Não. Você se posicionar no meio de uma sociedade corrupta, você se posicionar realmente como aquele contrário às práticas, é fácil? Não, não é fácil. Não é não. Mas é melhor pagar o preço na direção certa, que a bênção de Deus vai estar sobre mim e eu vou chegar aonde eu quero, na bênção, ou pagar o preço e o vento ser contrário, eu não chegar a lugar nenhum, sofrer dano, prejuízo enormes, irreparáveis. É verdade ou não é? Isso é muito simples de trazer para você. Se eu perguntar a vocês, cada um de vocês, quanto tempo da primeira vez que Deus te chamou para a presença dEle, quanto tempo você levou? Primeira vez que Deus falou com você o que Ele queria com você e que Ele te chamou, você sentiu o chamado do Senhor. Aí eu faço uma outra observação, quanto prejuízo de lá para cá? Quanto prejuízo, quanto tempo perdido? Aonde muitos poderiam estar? Aonde muitos? Por isso que nós precisamos ter cuidado. Quando eu li o primeiro versículo, você vê que nós, como igreja, como indivíduos, individualmente e coletivamente, como igreja, nós temos também o nosso posicionamento, né? Nós não podemos ser omissos. Nós devemos orar. Nós devemos nos posicionar. Nós devemos clamar pela nossa nação. Porque eu faço parte dela. Se Deus tratar com a nação, eu estou nela. Se Deus tratar, se o pecado da nação subir à presença de Deus e cheirar mal, como cheirou tantos lugares, como Sodoma e Gomorra, por exemplo, vai sofrer o dano, e nós estamos nela. Eu preciso me posicionar como líder. Minha casa, minha família. É um posicionamento. Por quê? Porque se o barco da minha vida estiver na direção oposta, o vento é contrário. O vento não é favorável. E aí, começa a sofrer
as perdas e os prejuízos. Nós começamos a sofrer perdas, prejuízos, que não precisavam se nos posicionarmos, se tivesse nos posicionado na direção que Deus já falou tantas vezes com cada um. Amém, pessoal? E eu vou dizer uma coisa a vocês, olha o que eu vou falar para você, tá? Hoje alguém me mandou uma mensagem, me fazendo uma pergunta, que eu respondi assim para minha secretária: não transfira a responsabilidade para mim, que ela já sabe o que tem que fazer. Porque às vezes as pessoas só querem que alguém fale assim: você já sabe o que é certo e o que é errado. Mas a pessoa só quer transferir a responsabilidade. Eu só fiz porque o bispo falou. Eu só fiz porque o bispo me orientou. Você está frito então, se o bispo te orientar errado, você está frito. E no fundo a gente sabe. No fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. No fundo nós sabemos. Deus fala conosco, Deus fala a nossa consciência, Deus fala o nosso coração. Deus fala aos nossos ouvidos, ainda que o bispo não falasse, ainda que do altar não saísse. É verdade ou não é? Sim ou não? Hoje eu recebi uma mensagem, um testemunho, muito bacana, de um transexual. Aliás, não foi nem o que recebi, ele foi mandado para a bispa e ela encaminhou a mim. Ele dizia assim, um transexual, ele dizia assim, gravou, sabe, não sei se você já viu que o pessoal tem gravado os seus mini testemunhos pelo celular e tem encaminhado, né? E ele dizia assim, bispa, eu estou enviando esse testemunho à senhora e quero realmente que isso chegue às mãos da senhora, porque eu quero que a senhora saiba o quanto a senhora tem me ajudado, o quanto as suas mensagens têm sido um canal de bênção na minha vida. Eu, a princípio, quando eu comecei a ouvir, eu estava no pior momento da minha vida, e eu comecei a ouvir as mensagens, comecei a ouvir, e comecei a perseverar em ouvir as mensagens. A princípio as mensagens elas vinham e ela confrontava comigo, ela chocava comigo, e eu perseverei em ouvir as mensagens, e a palavra foi entrando, e as escamas foram caindo dos olhos, e eu fui conseguindo enxergar, até porque ele teve uma experiência espiritual bastante séria. Ele teve uma experiência espiritual, um demônio realmente, um demônio que se revelou a ele, e aquilo chocou ele tremendamente. E aí, ele está dando testemunho, você vê que tem algumas características de alguém que realmente esteve, só que, assim, se ele não falasse, você não diria que ele era um transexual. Você não diria, porque ele disse assim, ele disse, pode ver que eu já mudei a minha maneira de falar, eu era uma aberração, para quem me conhecia e me via, eu era considerado uma aberração. E hoje, vivo minhas guerras, estou numa luta gigantesca, mas hoje eu estou feliz, porque eu sei, eu não era feliz, eu sofro retaliações do que está acontecendo comigo, porque muitos não entendem essa nova vida que entrou em mim, eu sofro essa retaliação, mas eu sei, eu quero Cristo, eu sei o que é certo, eu sei que o que eu estava fazendo era errado, eu sei, defendi uma causa, mas eu sei que era errado. Deve estar postado já, depois você entra lá, assiste você. Imagino que esteja postado já, porque chegou a mim, então já está postado isso. E você vai ver, você vai assistir. Que a gente sabe o que é certo e o que é errado, todo mundo sabe. Todos nós sabemos.
Às vezes as pessoas, elas querem perguntar algo para transferir a responsabilidade. Pode até perguntar, mas não vai resolver. Não vai resolver, porque muitos serão julgados pela sua própria consciência. É assim que Deus nos trata, pela nossa consciência. O nosso grau de discernimento, de consciência, de maturidade. Então a gente não adianta fugir. Se tem uma coisa nessa vida que você precisa levar a sério, é a palavra. Se existe algo que nós precisamos levar muito a sério, é a palavra. Porque a palavra vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Desliga aí, por favor. Jonas 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas, diga comigo, pela segunda vez. Com esta ordem, diga comigo, pela segunda vez. Repita a palavra comigo, Deus não muda de ideia. Ai, eu adoro isso aqui. Não, agora que eu já passei pelo... Eu naufrago, fui para o vento da baleia, depois leio o capítulo 1, viu? Porque ali no vento do peixe grande ali, ele diz que ele viu a morte, ele estava desfalecendo. Ele viu a morte, ele achou que ele ia morrer. Ele disse, do ventre do inferno eu clamei. E mais essa, né? Sabia que ia para o inferno. Do ventre do inferno eu clamei. E Deus ouviu o clamor e fez com que o peixe o vomitasse na praia. Mas veio a segunda vez. Veio a segunda vez. Então, é aquilo que a gente sempre ensina dentro da igreja. Deus não muda de ideia, né? Quanto mais rápido nós entendemos e nos posicionarmos, melhor, porque Ele não vai mudar de ideia. Pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, se você quer ser um dia um cidadão dos céus, né? Então é importante que entenda isso e ceda, porque Ele não muda de ideia. E se Ele não muda, aí, depois de tudo que Jonas passou, ele poderia até ter pensado assim, não, agora Deus esqueceu, larga esse negócio para lá, né? Ele não vai me mandar. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Se tivesse ido a primeira vez, tinha poupado tanta dor, tanto sofrimento. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, diga comigo, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Você vê, olha que coisa incrível, né? Você vê que os ninivitas, o rei de Nínive, ouviu aquela advertência uma vez, entrou no coração dele, ele creu, todo o povo creu, se humilharam, entraram em jejum pedindo misericórdia, todos eles do maior ao menor se vestiram de pano de saco. Tem misericórdia de nós. Passa, por favor. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real. Diga comigo, tirou o manto real. Quer dizer, não é hora de estar no trono, não é hora de se achar o excelência, né? Não é a hora de se achar o tal, é hora de se humilhar, é hora de humildade. Vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem, diga comigo, os maus caminhos, diga aí a violência.
Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, diga comigo, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Tão simples. Tão simples. Tivesse feito da primeira vez, né? Você vê que, e quando a pessoa segue na direção certa, na direção que Deus deu a ela, que ele tem a bênção, a graça, o favor do Senhor, era 3 dias, um dia ele fez. Rapidinho. Rapidinho, já passou proclamando e falando, e todo mundo creu, todo mundo, o rei, né, teve mais fé do que ele, porque já foi na primeira. O rei de Nínive, que era uma nação, uma cidade violenta, uma cidade considerada extremamente violenta, mal, matava o seu povo e altamente pecaminosa, se arrependeu, mudou, rapidamente se humilhou, a palavra chegou, eles creram, se humilharam. Isso, 2 pontos eu disse, individualmente, pense no posicionamento, postura, porque às vezes justamente a causa da nossa dor e do sofrimento, é justamente a gente não tratar com a devida seriedade aquilo que Deus tem falado. Deus falou com Jonas, ele achou que ele poderia fugir daquilo que Deus estabeleceu a ele, determinou a ele. Ele achou que ele podia se esconder da presença do Senhor. Entra num navio, paga a passagem, vai na direção errada, encontra praticamente a morte. Foi o que encontrou. Vem, alcança misericórdia, né? Foi lançado no mar. Deus determinou pela sua misericórdia que um peixe grande o engolisse. O peixe foi e vomitou na orla. Vem a palavra pela segunda vez. Vá a Nínive e pregue contra ela. Foi e obteve, foi um sucesso. Foi um sucesso aquilo que Deus mandou ele fazer e ele fez na direção de Deus. Foi um sucesso, foi uma bênção. Amém? Agora, vamos trazer para nós, individualmente, e vamos trazer para nós como igreja. Vamos trazer para nós como profetas, sacerdotes do Senhor. Porque nós temos o poder também, como a nossa nação está aí. Está como Nínive, né? A nossa nação está como Nínive. Na direção oposta. Pecado cheira mal. A corrupção absurda. E nós temos o poder de orar e de nos posicionar. E temos que orar e temos que nos posicionar. Não podemos ser omissos, não podemos ser covardes, devemos orar e nos posicionar como cristãos, como sacerdotes, como profetas do Senhor. Amém, pessoal? Isso é bênção, porque Deus não vai mudar de ideia. Eu tenho a minha responsabilidade, eu posso dizer assim, não, isso eu sou um mero cristão. Você, como você mesmo talvez diga, como mero cristão, você é a luz que brilha. E se não brilhar, a Bíblia diz, para nada mais serve, senão para ser lançado no chão e pisado pelos homens. Para que serve uma luz que não brilha? Para que serve um sal que não salga? Né? Para que serve um sal insípido? Para que serve um sal que não preserva? Para que serve um sal que não preserva, que não tempera? Para quê? Para que você vai colocar uma lamparina que não ilumina em algum lugar? Para quê? Não, nós temos que, como tanto temos falado, ser o sal que tempera, que preserva, a luz que ilumina.
Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Sabe onde temos paz e segurança? Em Deus. Escondidos em Deus. Na direção de Deus. Às vezes pagamos um preço tão alto, indo na direção oposta. São tantas perdas, tantos prejuízos, para depois ter que parar e voltar e ir na direção certa, no ponto de partida novamente. Se temos que pagar um preço, vamos pagar o preço para ir na direção certa. O preço todo mundo paga. Então vamos pagar o preço para que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Quando caminhamos na direção errada, não quer dizer que eu não vou conseguir entrar no barco, embarcar na direção oposta. Não, eu vou. Mas se eu vou chegar lá? Com certeza não. Com certeza não. Então é importante que estejamos na direção certa. Não sejam Jonas, omisso, covarde. Não sejam Jonas, que paga o preço para ir na direção oposta. Não sejam Jonas, que diz: isso não é problema meu, Nínive não é problema meu, não estou nem aí, o problema é deles, cada um sabe de si. Não. Nós somos cristãos. Deus tem propósitos conosco. Só existe uma maneira. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Individualmente e coletivamente. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, diga comigo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você vê que é um conjunto de boas atitudes. É um conjunto. É um conjunto de boas atitudes. Por que sararei a terra? Porque a terra era estéril. Não dava nada. E não só estéril, mas corrupta, doente. É isso que nós precisamos. Ser o povo que se humilha, que ora. Não somos perfeitos,
Mas se temos errado no caminho, como está escrito, se converter, quer dizer, mudar de direção, mudar, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Com os olhos fechados, a mão no seu coração, fala com Deus.